Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Boa tarde, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. A nossa conversa de hoje é muito especial. É um tema que está bombando. Essa semana nós tivemos uma reunião seríssima sobre cultura oceânica. E está aqui nos nossos estúdios a professora Nathalie Forré-Morer. Seja bem-vinda, professora Nathalie. Obrigada, boa tarde, Margarete, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. E nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, para você que curte meio ambiente, para você que curte oceano, mar, fundo do mar, animais marinhos e toda a cultura que nós precisamos sistematizar, divulgar, participar da leitura atual dos oceanos. Nós estamos com os ambientalistas, professores, educadores, pesquisadores, nós estamos todos nos unindo num empenho nacional e internacional de comunicar o que acontece atualmente nos mares, nos oceanos, as questões ambientais, os impactos ambientais e também a capacitação, a formação, a conscientização do indivíduo para que ele conheça as riquezas sociais, econômicas, culturais, informativas dos oceanos. É uma cultura que está aí para ser compreendida. A cada ano as pesquisas evoluem significativamente e todos nós precisamos acompanhar, desde as questões chamadas gargalos ambientais, não é? Aí referindo ao ODS 14 da Agenda 2030, que é o ODS Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que cuida dos oceanos e dos mares, até a perspectiva da propagação acadêmica de pesquisas, de resultados concretos, para que nós possamos dar ao oceano o que ele tem direito, que é a sustentabilidade oceânica. E eu vou informar aqui também, você que acompanha o nosso trabalho, os ambientalistas, os educadores, professores, que vai haver no dia 9 de setembro, às 19 horas, 9 de setembro, próxima segunda-feira, às 19 horas, no Teatro Rival, na rua Álvaro Alvim, 33, no centro da cidade, Rio de Janeiro. Teatro Rival, rua Álvaro Alvim, 33, no centro da cidade. Um evento maravilhoso, Educação Ambiental 2019. É o evento com várias palestras, músicas, participação de vários ambientalistas. Você não pode ficar por fora dessa. É um evento social, é um evento musical, é um evento cultural, trazendo uma realidade interna da educação, e em específico da educação ambiental, a cultura para todos os segmentos sociais. Você não se interessa por ecologia? Você não gosta de ler artigos, livros, participa, tem atividades sociais, inclusive até política sobre ecologia? Então, esteja presente conosco no dia 9 de setembro, às 19 horas, Teatro Rival, na rua Álvaro Alvim, 33. Evento Educação Ambiental 2019. Nos vemos lá, ok? Então, vamos conversar agora com a professora Nathalie. Ela é coordenadora do Laboratório de Conservação de Cavalos Marinhos. Também. Desenvolve um trabalho maravilhoso de pesquisa, tem turmas no mestrado e no doutorado de algumas instituições de ensino superior no Rio de Janeiro, e tem uma proposta diferenciada a falar sobre o cavalo marinho. Então, você que está em casa,
Entre em contato com as pessoas que gostam do tema, entre em contato com as pessoas que queiram se aproximar da cultura oceânica, passa um zap, passa uma mensagem, porque nós vamos falar com uma especialista em cavalos marinhos, ok? Muito boa tarde, professora Nathalie, seja bem-vinda. Obrigada, Margarete. É muito bom poder falar um pouquinho sobre esses animais espetaculares que a gente já estuda aí há quase 20 anos. Como é que foi você começar nesse tema, desenvolver esse objeto de estudo, de pesquisa? Como é que você teve a sua formação e desenvolveu esse trabalho, Nathalie? Assim, uma introdução, não é a nossa entrevista. Eu acho que foi um amor à primeira vista desde a época de graduação. Quando eu fui pedir um estágio pela primeira vez, e aí eu vi um potinho lá dentro do laboratório cheio de cavalo marinho morto, fixado em álcool, e aquilo me tocou muito, né? Eu vi aqueles animais incríveis mortos ali, eu falei, gente, peraí. Foi um contraste de sensações, né? Um animal incrível e, ao mesmo tempo, eles estavam ali fixados. E eu falei, não, eu quero estudar esse bicho, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero saber sobre eles. E, dali em diante, eu comecei a estudar. Só que não foi muito fácil, porque foi uma época em que não se falava de cavalo marinho, não se estudava cavalo marinho. Você tinha quantos anos naquela época, mais ou menos? Naquela época eu estava com 18. Com 18. 18 então você anos. Chegou no laboratório, você foi na escola, você foi no estágio, tinha pela acabado... faculdade? Isso, eu tinha acabado de entrar na faculdade, estava no primeiro período, e eu falei, não, já quero começar com o estágio, né? Para ver se eu... como todo cientista, né? Já começa na teoria e na prática, né? Exatamente, eu tive essa grande oportunidade, sou muito grata ao meu orientador da época. E então, chegando lá, eu vi esse potinho, antes mesmo de falar com ele. Potinho mágico, né? Foi um revolucionou a sua vida, né? Com certeza, revolucionou mesmo. E daquele dia em diante eu comecei a procurar, a ler, a buscar informação, mas como eu falei, quase não tinha nada, né? Sobre essa espécie brasileira, era muito difícil a informação, não tinha artigo publicado nenhum. Sobre espécies que ocorriam em outras regiões do mundo, eram raríssimas as publicações. E o acesso era difícil, porque não tinha PDF, né? Na época, tinha uma internet como tem hoje em dia. Né? Não tinha. Os estudantes têm que levantar as mãos para o céu, que eles não sabem o que nós passamos. Né? Eu fiz tese, tenho 2 mestrados. Um deles, não tinha computador. Era manuscrito. Já existia o computador, mas ele não era acessível. Não era tão difundido. Ninguém tinha computador. Então era bem mais complicado. Para a gente pedir artigo para alguém era via carta, então demorava um tempão. E nessa época... nós estamos bem, né? Já passamos os 350 anos. Ai, meu Deus do céu. Nós estamos, como você pode ver, aí nós estamos bem. Ainda estamos inteiras, né? Isso aí. Então, eu lembro muito bem essa dificuldade que foi na época, que eu consegui descobrir que tinham 2 teses sobre cavalo marinho, sobre essa espécie brasileira, que hoje em dia a gente estuda muito, mas que foram desenvolvidas por holandeses. Então, eu escrevi uma carta para o orientador delas, pedindo a tese. Ideia sua. Você deu um clique assim, vou fazer um contato. Foi isso, porque na época o meu orientador, procura todos os trabalhos que tem publicados. Não tinha nada, né? Nós pegamos um bom orientador. Isso. É um santo da nossa vida, não é? A importância do orientador é de um papel fundamental na vida de um cientista. Ele consegue, ou ele bloqueia o cientista, ou ele faz do cientista um gênio. Isso aí. Não é? E eu acho que criar autonomia, liberdade de pensamento, poder proatividade. De decisão, proatividade. Isso é o papel da educação, não é? Exatamente. As pessoas pensam que a educação geralmente é a criatividade que você faz para a escola, para a criança. Não é. A educação é eterna. Nós estamos em contínuo. Nós, professores, né, pós-graduandos, mestres, doutores, pós-doutores, nós temos que estar num procedimento de aprendizado eterno, não é? Sim, não dá para parar. E as informações elas estão aí o tempo todo sendo geradas. E se a gente para, a gente fica para trás, né? É verdade. Nathalie, você é uma especialista. Qual é a sua formação? Para o pessoal que está querendo conhecer a área.
ter uma capacitação? Bom, eu me formei em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura. Depois eu fiz um mestrado em Ciências do Mar. Depois eu fiz um doutorado em Ecologia, que era uma área que me interessava demais na época, e fiz um pós-doutorado ligado à ecologia comportamental, que é uma das áreas que eu estudo muito no cavalo marinho. E toda essa minha formação, eu acho que me ajudou muito para compreender o meu modelo, né? Porque eu falo assim, às vezes perguntam, mas você é especialista em cavalo marinho? É uma coisa tão direcionada, né? E eu falo, olha, eu sou ecóloga. E o meu modelo, por quem eu me apaixonei, né? É o cavalo marinho. Então, eu não tenho como falar de cavalo marinho se eu não falo de outros organismos marinhos que vivem ali. Marinho. Se eu não falo exatamente de qualidade de água, se eu não falo do oceano, se eu não falo de região costeira, se eu não falo do ser humano. Então, exatamente. As relações ambientais do homem, principalmente econômicas, não é? Exatamente. Que é aquela coisa de colocar óleo nos oceanos, o fundo do mar repleto de plástico, e aí vai bater na sustentabilidade. Sim, completamente. Aí quem está nos ouvindo entende imediatamente a importância da sustentabilidade oceânica. Exatamente. Porque se nós não tivermos essa engenharia de agregar os segmentos, não existe cavalos marinhos mais. Não, com certeza. Não tem como falar em cavalo marinho se você não pensa de uma maneira mais ampla em tudo, né? E existe um ponto assim que eu falo muito para você ver como o cavalo marinho ele está interligado, por exemplo, ao ser humano. O cavalo marinho ele é muito usado pelos caiçaras para crise de asma. Né? Então, eles pegam um cavalo marinho... Olha que interessante. Secam e fazem chá dele para crise de asma. Né? Então, eu falo muito assim, gente, se você não tem um sistema público de saúde que funcione, que aquela criança possa ser atendida, né? Aquele filho de caiçara possa ser atendido ali numa UPA ou no hospital, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o cavalo marinho. E ele vai secar, ele vai moer o cavalo marinho e vai fazer chá para o filho. Porque ele não quer ver o filho dele. E é fato científico isso, professora? Então, não se tem nada comprovado até agora. Seria uma sabedoria popular. Seria uma sabedoria popular. E que eles dizem realmente... Alô, patrocinadores, né? Investidores em pesquisa, já que agora nós estamos, né, com a questão aí da redução, CNPq, CAPES, etc., nós vamos ter que partir para os patrocinadores mesmo, né? É verdade. E quem estiver nos ouvindo, que tiver interesse, não é, em participar, nós já estamos aqui, eu estava conversando previamente com a doutora Nathalie, e nós estamos formatando, digamos assim, um grande projeto de nome Sociedade dos Oceanos, não é? Que é justamente para isso, né? Nós colocamos, seriam as startups, não é? Isso. Dos oceanos. Então, nós vamos colocar ali nossos projetos, em breve nós vamos ter esse site disponibilizado, justamente para agregar valores e apresentar o que nós temos. Olha, nós temos essa pesquisa, nós temos como chegar daqui a um determinado ponto de duração em um resultado. Então, nós podemos saber se o cavalo marinho efetivamente procede essa sabedoria popular, não atinge a parte de sobrevivência ecológica, da extinção ou não extinção do animal, enfim, esses fatores que existem, não é? E se é administrável, isso de que forma é administrável, né? Então, nós vamos contemplar isso na sociedade dos oceanos. Nathalie, por gentileza, você é uma especialista de grande notoriedade e é importante que as pessoas saibam que a diferença entre a pessoa que produz as linhas de pesquisa, não é? É isso que eu estou acabando de falar, não é? E, evidentemente, isso tem um link, querendo ou não, com a atual circunstância da ciência, né? Que, em algum momento, você percebe que talvez seja necessário fazer, digamos assim, né, uma limpeza, não é, geral, não é, administrativa, mas, por um outro lado, também a gente não tem como ter um país sem produção de conhecimento científico infraestruturado no aspecto financeiro, não é? Então, há de se chegar num ponto de equilíbrio. Você é uma especialista, você é uma pessoa
destacada na sua área. O que você efetivamente faz? Deixa o pessoal de casa saber, desde a dona de casa, não é? Aquela senhora que está fazendo almoço, não é? Ao estudante, aquele estudante de 12 anos, não é? Que só vê cavalo marinho no filme ou na internet, aquela criança de 4 anos que a única coisa que ela viu na vida de cavalo marinho foi naquele livrinho infantil desenhado, ao rapaz de 18, 19 anos que já está preocupado no discernimento profissional, as pessoas que estão fazendo mestrado, mas que não sabem se cavalo marinho é interessante investir mais ainda. O que você faz hoje como uma especialista em cavalos marinhos? Bom, o cavalo marinho, ele tem uma vertente muito importante para a conservação, né? Ele é uma espécie bandeira, uma espécie carismática, então as pessoas olham para o cavalo marinho e gostam dele. E só que, ao mesmo tempo que a gente tem essa característica importante dele, que chama a atenção, é uma espécie que é ameaçada de extinção. Então, com base nisso, eu desenvolvi algumas linhas de atuação dentro do projeto que a gente tem, que é o projeto Cavalos Marinhos do Rio de Janeiro, que é um projeto amplo de conservação. Dele, sim. Então, as nossas linhas de atuação são monitoramento desses bichos, né, para a gente saber onde eles ocorrem. Então, a gente mergulha em vários pontos. Você mergulha também? Sim, sim. Nós mergulhamos. Eu gosto muito de falar que eu não faço sozinha. Eu tenho uma equipe maravilhosa aqui do projeto, que são alunos de graduação, pós-graduação, são pessoas muito empenhadas. Você sabe que meu sonho é mergulhar, não é? Ah, é? Então tá convidada. Obrigada. Meu sonho é mergulhar. Primeiro eu tenho que ter coragem. Mas eu acho que tenho. Ah, mas coragem a gente arranja, não tem problema não. A coragem vem do próprio mar, não é? Vem. Então, a gente faz um trabalho de monitoramento desses animais em ambiente natural. Hoje em dia, a gente foca muito na Baía de Guanabara, que é o nosso quintal de casa, a gente tem que cuidar, né? E Baía de Sepetiba. Mas a gente tem vários trabalhos já em Arraial do Cabo, Búzios, Ilha Grande. Então, assim, a ideia é a gente trabalhar com essa parte de monitoramento todo no estado do Rio de Janeiro, de forma que a gente gere dados para a conservação desse animal. Né? Interessantíssimo. Quantas pessoas você tem com você? Nossa, acho que chegamos a 10. Incluindo a... Tá ótimo. É uma equipe boa, né? Uma equipe que eu consigo dividir, porque além dessa parte de monitoramento de mar, a gente faz experimento em laboratório. Então, toda aquela parte de comportamento que eu falei que eu gostava no meu pós-doc, né? Eu trouxe para laboratório, então a gente vai para o mar, faz o monitoramento, pega alguns animais, faz alguns experimentos comportamentais em laboratório, que são não agressivos, né? E depois a gente devolve esses animais para o ambiente natural. A gente não fica com nenhum cavalo marinho lá que não seja cultivado em cativeiro. Né? E isso é escoado de que forma? No sentido da divulgação, no sentido das publicações? Isso é escoado, assim, a gente busca sempre publicações internacionais que possam vir a contribuir, de fato, para a conservação dos cavalos marinhos, né? Porque das 44 espécies do mundo, a gente tem 3 aqui no Brasil. Sendo Olha que dado interessante. São 44 espécies e 3 no Brasil. Temos 3 aqui no Brasil, sendo que essa espécie que eu estudo, ela percorre o Atlântico todo, né? Desde a América do Norte até ali a Argentina. Que maravilhoso. Então, e qual é a espécie, o nome? O nome vulgar dela é cavalo marinho do focinho longo. E o nome científico é Hippocampus reidi. É aquele que faz um canudo, depois árvore? Isso mesmo. Esse é clássico. Esse é típico, né? Ele tem um focinhão bem compridão. Agora, aquela pergunta que todo mundo em casa já está querendo fazer. Como é que funciona essa história do cavalo que é macho, ter os filhotinhos, nenenzinhos? Como é que funciona isso? Esse é um dos pontos, assim, chave do cavalo marinho. Todo mundo quer saber dessa história, né? Todo mundo adora e pergunta, mas vem cá, por que ele é macho se ele fica grávido? Para falar a verdade, vamos combinar que todas nós achamos isso ótimo. Eu acho isso incrível, acho isso um processo evolutivo. Isso é um processo evolutivo quase espiritual da humanidade. Exatamente. Em breve a gente vai não precisar ficar com aquela barriga, né? Poder dormir bem, né? A gente divide, né? Não porque os homens, né? Deixa lá naquela barrigona deles. Mas eu costumo falar assim, ele é macho porque ele tem espermatozoide. A fêmea é fêmea porque ela tem óvulo. Então, isso é que caracteriza o sexo, né? Agora, essa questão do macho ficar grávido é porque a fêmea, ela deposita os óvulos dentro de uma estrutura na barriguinha dele, que se chama bolsa incubadora.
Então, é uma bolsa que ele vai ter, em que ela coloca os óvulos, e à medida em que os óvulos vão entrando dentro dessa bolsa, aí eles vão sendo fertilizados e ali os filhotinhos na verdade, ele continua sendo macho, ele é apenas um bom marido. Ele é um bom... exatamente, ele cuida do filhotinho, né? Ele cuida dos bebês. Pai, isso, né? ele é um excelente pai, ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Então, nada além disso. Né? Nada além disso, não. Então, vamos lá. Como é que está, doutora Nathalie, as questões aí da situação real? A gente começou a falar alguma coisa já sobre isso, mas relativa às nossas internas possibilidades de produzir conhecimento científico. Como é que nós estamos, não é, com a dificuldade da nossa situação no Brasil em relação à ciência na sua área de atuação? Olha, hoje, ao contrário de quando eu comecei a trabalhar com cavalo marinho, né, que não tinha informação nenhuma e a gente teve que correr muito atrás para produzir os primeiros conhecimentos, hoje em dia o conhecimento sobre os cavalos marinhos ele é muito mais difundido. As pesquisas cresceram demais nos últimos... Nossa, mas que ótima notícia. Olha, eu fico feliz essa notícia ter chegado aqui no meu programa. Porque é sempre a gente com uma batalha, não é assim... Dom Quixote, né? Você tem aquela coisa assim de estar sempre batalhando a favor de uma visibilidade, de uma colaboração em relação à ciência, né? E você está dando uma notícia aqui que realmente nos emociona. Assim, é muito legal. A gente, antigamente, o cavalo marinho, essa espécie em particular que a gente estuda, né? Ela era considerada deficiente de dados pela IUCN, né? Pelo órgão internacional para a conservação da natureza. E hoje ela é considerada próxima à ameaça, né? Por que houve um salto em termos de produção de conhecimento científico? Porque antes não se tinha nada, então a gente não sabia nem se ela estava ameaçada. Hoje a gente não tinha classificação. Não né? tinha. Não tinha classificação não das tinha. 44 espécies? Não. Para essa espécie brasileira. Muitas outras que são do Pacífico, essas são mais estudadas. Essa nossa espécie aqui ainda não tinha. Mas não tinha? Não tinha. Então você que classificou? Não, eu não posso levar esse mérito todo, não. Não. Existem muitos grupos, acho que o cavalo marinho ele começou a despertar interesse em vários grupos de pesquisa no Brasil inteiro, né? E isso foi muito bom, porque grupos do Nordeste, grupos no Sul, nós aqui no Sudeste. Então, a gente começou a produzir conhecimento, né? Porque não adianta a gente... Tudo bem, é a mesma espécie, mas, assim, o grupo que trabalha com o Nordeste trabalha com uma população dessa mesma espécie que é completamente diferente. São animais grandes, animais de manguezal, são outras características e outros conhecimentos. Então, se a gente não une esforços, né, e não produz conhecimento como um todo, não adianta eu ficar aqui no Sudeste gerando conhecimento de uma população mais restrita, né? Então, essa difusão dessa pesquisa como um todo por vários grupos de pesquisa foi excelente, porque isso proporcionou a geração de muitos dados, né? E com isso, então, com base em todas as publicações, dissertações, teses, monografias geradas, aí sim agora essa espécie ela já consegue ter aí um status, né, de ameaça, que globalmente é considerado próximo à ameaça, não é ainda ameaçado, mas no Brasil ela é considerada vulnerável. Então já é um status de ameaça que a gente tem que acender aí, né, o nosso sinal amarelo e tomar cuidado. Se a gente não cuidar, eles vão acabar desaparecendo. E de um modo geral, como é que estão as políticas públicas em relação às questões do perfil, não falando de ponto de vista econômico, não, é do ponto de vista político mesmo, né, de produção de conhecimento. A gente sabe que quem está fora da academia não tem assim as referências internas políticas, né? Nós sabemos que produzir conhecimento científico é político, não é? Tem toda uma estrutura para isso. Nós temos, inclusive, vários pensadores, filósofos, né, que conseguem fazer a compreensão filosófica do discernimento das ideologias políticas, né, das manipulações políticas, né, em relação
a questão da produção do conhecimento científico, nós tivemos, ao longo da história, várias referências quanto a isso. Eu sou historiadora, não é? Atuei com a história da ciência há muitos anos, então nós temos aí a Revolução Científica, não é? Aquele momento maravilhoso, e ao mesmo tempo que perpassou lá desde Giordano Bruno, que foi queimado vivo, etc, etc, etc. Então nós temos todo um painel, não é, histórico desse tipo de entender a produção de conhecimento científico a partir das intencionalidades políticas, não é? Não estou falando só de Brasil, não, estou falando de um modo em geral, não é? Nós temos aí o Latour, que nos passa essa referência, o próprio Kuhn, não é? Com a questão dos paradigmas, né, que a gente precisa quebrar, a questão das sincronicidades políticas, né, do jogo de interesse mundial, onde se pratica e se produz ciência aqui e acolá. Dentro de um panorama mundial, como é que você vê as questões políticas atuais, até englobando não somente o cavalo marinho, mas como as pesquisas marinhas? Nós temos aqui, por exemplo, só uma referência aí de fala para você, Amazônia Azul, não é? Como é que você vê isso, Nathalie, por favor? Bom, é um pouco complicado a gente falar sobre isso, porque eu acho que depende muito dos interesses, né, políticos, realmente. Dentro da minha área, em particular aqui no Brasil, a gente não tem muito problema em relação a isso. Porque é uma coisa muito direcionada, não tem uma influência direta que de fato, gera interesses políticos. Então, para isso, aqui no Brasil, para os cavalos marinhos aqui no Brasil, isso não é problema. Quando a gente fala de cavalo marinho em algumas outras localidades em que envolve questões econômicas, como, por exemplo, nas Filipinas, China, isso é um problema. Então, Por quê? Por quê? Porque o cavalo marinho gera um comércio gigantesco, tanto nas Filipinas quanto na China. Então, eles removem cavalo marinho e vendem cavalo marinho seco internacionalmente. Para vários tipos de consumo. Para vários tipos de consumo, como souvenir, como consumo medicinal, até para se alimentar. Na China, eles comem cavalo marinho seco. Então, e isso vem levando as populações ali a serem dizimadas, reduções populacionais drásticas, né? E existe um projeto internacional de proteção dos cavalos marinhos chamado Project Seahorse, que eles trabalham muito tanto na China quanto nas Filipinas. E recentemente eu conversando com uma pesquisadora deles, ela falou que ela vem enfrentando muita dificuldade em relação a isso. Inclusive, ela trabalhava numa reserva nas Filipinas e aí bloquearam a pesquisa dela lá. Então, ela já não pode mais entrar lá, numa reserva marinha. Então, isso tem sido uma dificuldade muito grande, né? Apesar da legislação internacional tentar pressionar e tal, mas isso não tem funcionado muito, não. Assim, eles têm ainda essa autonomia para poder impedir as pesquisas de pesquisadores internacionais, né, nessa região. Então, isso vem sendo, de fato, um problema, justamente nas áreas que mais degradam as populações de cavalo marinho, né, nas regiões que mais reduzem de maneira importante, de maneira significativa, essas populações. Então, isso é um problema bem grande. E eu destaco aqui também assim, a engenharia mundial dos países e suas intencionalidades reais em relação aos seus objetivos ambientais, não é? Que muitas vezes na arquitetura, não é? No jogo mundial, não é? Dos interesses, uma fatia é vendida de uma maneira e imediatamente a que está do lado é vendida de outra, né? Como se fosse, digamos assim, particionada, né? Fracionar um bolo, não é? Então, uma aqui você defende, mas como aqui eu vendo, então aqui não, não é? Aqui pode fazer o consumo, o souvenir, né? Mas aqui não, porque aqui já afeta o outro lado. Então, é um jogo eterno, histórico de intencionalidades a partir da visão política pelo comércio, a maioria das vezes, não é? 99% das vezes, questão econômica, não é? E às vezes até a valorização mesmo. Eu estive na Flórida ano passado, querendo fazer uma pesquisa com uma universidade internacional, junto com eles lá, com os cavalos marinhos. E aí eu
eu tive essa preocupação, né? Como é que é a legislação em relação à pesquisa de cavalo marinho? O que eu preciso fazer, né, para tornar legal? Né? Aqui no Brasil, a gente, felizmente, tem esse controle, né, do Cisbio, apesar da gente ter pouca fiscalização no Brasil. É isso que eu ia perguntar agora. Como é que estão os órgãos responsáveis, os órgãos de fiscalização, os órgãos ambientais? Olha, o ICMBio tem feito um belo trabalho. Eu acho que eles têm tido uma parceria muito boa com os pesquisadores, então eles têm tido uma eficiência na emissão das licenças para pesquisa. Isso eu posso falar na minha área, né? Eu sei que tem outras áreas que talvez não funcionem bem assim, que as licenças demoram um pouquinho mais, que há talvez uma questão política envolvida. Eu vejo alguns pesquisadores passando por essas dificuldades, né? Mas dentro da minha área, comigo em particular, eu nunca tive problema. E o ICMBio, ele tem tido um bom controle em relação às pesquisas que vêm sendo feitas, e ele tem usufruído desses dados que a gente gera de relatório, né, para criar boas políticas públicas. Então, esses dados são disponíveis? Como é que estão? Quando você faz uma solicitação de licença, você diz ali quanto tempo você quer manter esses dados em sigilo para que você possa publicar esses dados e depois esses dados possam ter um acesso liberado, né? Então, por exemplo, em geral, eu coloco 5 anos, que é o tempo máximo, né? Que aí dá tempo de eu terminar as pesquisas e conseguir publicar, e aí esses dados são passíveis de acesso público, né? Mas, independente de ter acesso público ou não, o ICMBio tem acesso a todos os relatórios, e quando a pesquisa é feita dentro de uma unidade de conservação, eles repassam isso para a unidade de conservação. Então, você tem uma integração ali boa entre o pesquisador e as unidades de conservação e o conhecimento sobre a espécie que é gerado, né? Por favor. E isso eles têm produzido os PANs, que são os planos de ação nacionais, né, para proteção das espécies, proteção de ambientes, etc, etc. Interessante. Do ponto de vista do cidadão comum, tá? Como é que ele pode acessar, depois dos 5 anos, esses dados? Esses dados, você não consegue acessar o dado bruto, propriamente dito, mas se você entra no site do ICMBio, ele tem várias informações a respeito de todas essas pesquisas que são feitas de maneira consolidada. E aí o cidadão ele pode se informar a respeito disso ali. Interessante. Porque, do ponto de vista da divulgação científica, não é, a gente percebe que existe um caminho ainda a ser aberto, não é? Porque, ao mesmo tempo, a gente coloca todas as nossas expectativas numa vitrine, mas essa vitrine já está muito fechada, não é? Por um lado, nós temos jovens maravilhosos no Brasil, talentos, não é, que são pouco desenvolvidos, nós sabemos disso, inúmeras dissertações e teses que ficam na gaveta. Nós temos um projeto já para o ano que vem, eu acho que eu já comentei isso com você, que é trazer à realidade concreta esses projetos geniais, não é? Que estão engavetados, não é? Aquela pessoa recebeu o seu conceito para ter o seu certificado de doutor, de mestre, e não faz nada com aquela tese, né? Às vezes não faz nem com algum conteúdo que conseguiu, de fato, absorver para poder praticar ao longo dos anos, né? Às vezes muda de objeto, né? Tem que mudar de objeto por causa das necessidades temporais, não é? Então, você tem uma quantidade extremamente significativa de produção de conhecimento pronto, não é? Que não é publicado, não tem visibilidade, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem foi aquele estudante genial, não é? Aquele dedicado que, sei lá, não sei de onde, não é? Não estava nem preocupado com o certificado, não, ele só queria aprender mesmo, né? Outros por necessidade econômica, olha, eu preciso terminar esse mestrado porque eu investia em alguma coisa e agora o meu salário vai aumentar na academia porque eu tenho certificado de doutor, de mestre. Então, essas realidades, elas têm que ser
divulgadas também, não é? É. A gente sabe, até o próprio Latour, que eu citei aqui, e Pierre Bourdieu e outros pensadores da ciência, da sociedade, da cultura científica, não é? A gente está começando a falar de cultura oceânica, não é? Nosso trabalho está começando a agregar, não é? Com o seu. Eu agradeço, não é? Você ter dado o ok aí dessas iniciativas, né? Esse momento inicial aí de verificar como é que nós podemos agregar. Mas, assim, a cultura dos oceanos, a cultura científica, ela fica ainda muito distante, não é? A gente faz um leque de possibilidades para poder, digamos assim, traduzir. Não é nem a linguagem do conteúdo científico, não. É o institucional. Não é? Por exemplo, você vê professores que realmente dominam o conteúdo e não tem como focar na divulgação. Isso é óbvio, não é? É como um médico, ele é especialista em cardiologia, ele não pode ser especialista em pediatria, a não ser que ele seja de cardiologia infantil, mas assim, uma área é uma área, e essa área ela não pode ser minimizada no seu investimento de tempo, de financeiro, da conduta, do empenho de um cientista, porque ao mesmo tempo ele tem que ter toda uma vitrine, não é? Então, a divulgação científica. Eu estou puxando mesmo para a divulgação científica. Não, é agora, importante isso. As pessoas têm que saber disso. Sim, né? sim. O que é o papel científico e a ciência, porque senão nós ficamos falando para os nossos pares, né? Não, e é importante isso, porque hoje em dia, dentro das instituições de pesquisa, de ensino, né, as universidades, você, na verdade, tem uma tríade, né? Você tem que trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, que é justamente essa parte de divulgação, de puxar a sociedade para junto da universidade, para onde é gerado conhecimento e conseguir difundir esse conhecimento. E muitas vezes a extensão não é feita. Não é feita porque o pesquisador está sobrecarregado, porque ele não tem tempo. E aí, de fato, a gente, né, chega nesse entrave ali de que a pesquisa ela acaba ficando dentro dos centros de geração de conhecimento. Científica. E você disse uma frase aí, é só para fazer assim a confirmação. O perfil do profissional cientista, ele é pesquisador e professor. Eu não conheci nenhum cientista que não fosse pesquisador e nem professor, ou só professor, não pesquisador. Ele agrega várias funções. Em bom português, o sujeito chega 8 horas da manhã no laboratório, sai às 17, 18, dá aula até às 22. Essa é a vida de um cientista. Não é? É bem puxado, assim, mas isso faz parte, assim, eu acho que é uma questão do profissional ele conseguir articular bem o seu tempo, né? Sim. E a sua equipe, porque muitas vezes você gasta um pouco de tempo qualificando a sua equipe para que ela faça uma boa extensão. Sim. Isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente começar a bater um pouco nessa tecla, que a gente precisa puxar os nossos alunos para trabalhar com extensão, junto à comunidade. Não tem como a gente, hoje em dia, desvincular o conhecimento que é gerado numa instituição da sociedade. A sociedade ela precisa ter acesso a isso. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla dentro do laboratório. E é por isso que, dentro do nosso projeto, a gente trabalha muito com educação ambiental, a gente vai às escolas, a gente recebe escolas. Você tem projetos de escolas, como é que é isso? Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos. A gente tem alguns projetos de educação ambiental e algumas atuações, né, todas vinculadas à parte de... A gente usa o cavalo marinho como um mecanismo para chegar à conservação marinha. Sim, essa é a ideia. Sim. A gente conseguir vincular, porque o cavalo marinho, por ser carismático, ele acaba criando essa relação, essa sensibilização da comunidade de, opa, se eu jogar um lixo, se eu fizer isso, aquilo, eu estou matando o cavalo marinho, então, peraí, vamos cuidar dos mares, né? Então, a gente leva um pouco, claro, de maneira implícita, né, essa condição para a nossa atividade de educação ambiental. Então, a gente vai às escolas, a gente trabalha com escolas, com criancinhas desde 2 aninhos até se formando. A gente, eu falo que eu adoro trabalhar com criancinha pequenininha, porque eu tenho vontade de agarrar todas, né?
Mas a gente, claro, usa métodos diferentes e foi muito legal uma vez porque a gente foi numa escola de crianças bem pequenininhas e depois de 2 anos a gente teve feedback da diretora pedindo para a gente voltar, que eles lembravam, né? Então a gente viu que a nossa técnica de fato cria esse vínculo, né? Isso, né? Você, operacionalmente como é? A escola entra em contato com você, alô, atenção, professores, né? Por favor. Do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Ela está abrindo a caixa do tesouro do fundo do mar. Então, a gente, em geral, a escola entra em contato com a gente, né? Quando a gente, por um acaso, está sem alguma escola direcionada, a gente faz um levantamento, a gente já tem um levantamento de escolas do entorno da universidade que eu trabalho, e aí a gente entra em contato e oferece essas visitas. Elas são gratuitas, a gente não cobra nada. As crianças, então, vão ao laboratório? Não. Nessa parte, nessa vertente de educação ambiental, a gente vai à escola. Exatamente. E lá o que acontece? Ai, depende muito da dinâmica. É uma roda. Pois é, como é que é? Uma roda de conversa, você leva um microscópio, leva um monte de cavalo marinho. A gente faz uma roda de conversa, eventualmente a gente leva um cavalo marinho. A reação das crianças, né, vendo o cavalo marinho, né? Olha, já começa um cavalo que é no mar. Isso. Olha que espetáculo assim? Você dá aula assim, né? É justamente, só o nome já causa essa estranheza, e causar estranheza já desperta alguma coisa dentro da criança. Né? Então isso é incrível, essa é a capacidade do cavalo marinho de... Vem imediatamente o cavalo galopando dentro da água, mas não, aí você vê aquele bicho no designer divino, não é? Inclusive ele tem um símbolo do mar, né? do eterno, que é o círculo, né? Presente em todas as culturas, né? Históricas, né? Informações históricas, né? Que é o círculo, espiral. O espiral, não é? Isso aí. Agora você vê a importância da história nesses procedimentos, né? Ela vai captando da cultura, né? Vai puxando e vai espalhando, não é? A maior divulgadora da ciência é a história cultural, da bandeira, né? Altíssima no mastro, né? É a história cultural, porque ela pode trazer, você vê o espiral na cultura grega, não é? Na cultura celta, na cultura europeia, de um modo em geral, não é? Você vê aquele espiral. Você sabe que eu sou descendente de espanhóis, não é? E a dança espanhola, o famoso flamenco, ele tem umas links dos gestos, dos gestuais com a natureza, não é? Você vê que tem uma hora do balé lá, da coreografia, que tem uma bailarina, né, que é chamada uma balaora, né, que bate o pé, nós trabalhamos muito com os pés, o sapateado, né, espanhol. Sim. E ela bate o pé ali e ela está convidando a pessoa a dançar. Olha. Então, isso se chama patada. É como se fosse um cavalo mesmo, né? Batendo a pata no chão, mas fazendo um convite para vir dançar. Então, você vê como é que a cultura vai agregando os valores da natureza e muitas vezes as pessoas não fazem a interpretação, não compreendem, não é? Então, o cavalo, aí o espiral, por isso a cultura dos oceanos, né? O que vai trazendo. E, efetivamente, é uma cultura riquíssima. Nós temos os quadros clássicos dos filmes de pirata, não é? Que eu amo, aquele de capa e espada, não é? E que traz uma realidade. Nós temos as questões da Marinha Britânica, não é? Quem gosta de história, como não falar, não é, daqueles navios, né? A pintura, não é? A arte plástica, a pintura, não é? A óleo, não é? Que retrata, tem uma profusão daqueles navios em alto mar, passando por tempestades, né? Aí o artista foca numa cena mental para ele, fixa aquela cena, não é? E joga aquilo na tela, né? Através das cores, dos pincéis. Então, a cultura oceânica, ela consegue ser assim, maternal, de uma bondade maternal com quem trabalha com a parte científica hard, não é? A ciência dura do mar, não é? Então, assim, eu assim, louvo o seu trabalho, porque você
tem essas preocupações todas e faz laboratório, né? Ainda, né? Sim, se Deus quiser, até o fim da vida. Então, voltando aqui para a criança miúda, para a criança pequena, você destaca em algum momento, né, onde a criança reage com essa coisa. Como assim, o cavalo marinho, o cavalo está no mar, mas por que ele tem essa voltinha, o espiral? Mas eu nunca pensei que o cavalo... Mas como assim? Ele que tem os nenenzinhos, como é que é essa reação delas? Você destaca assim algumas? Olha, em algum momento aconteceu uma coisa divertida, pitoresca? Olha, acho que são tantas coisas que chamam a atenção. Os olhos da professora estão brilhando, viu, ouvintes? É porque é muito gostoso, é muito... Como o cavalo marinho, ele é um animal contraditório, né? Você está falando de cavalo marinho, mas é um peixe. Você está falando de gravidez, mas é o pai que fica grávido. Então, ele já traz as questões. É muito gostoso trabalhar com diversidade. Isso é uma coisa que eu gosto. O ser diferente também é ser e é digno e é bom. Sabe? As crianças entendem um cavalo marinho com muito carinho, em que ele é um animal diferente e ele está ali, ele sofreu um processo, né, evolutivo. A gente fala um pouquinho disso. Olha, ele tem mais de 60 milhões de anos. Aí a criança às vezes não sabe nem o que é isso. Você sabe a sua idade? Então, 6 anos. Sabe o seu avô? Sabe o seu tataravô? É mais velho. Então, assim, eles têm o cavalo marinho, ele gera esse encantamento realmente, justamente por desconstruções, né? Ele chega lá e tem conceito do que é cavalo, mas aquilo não é cavalo. Tem conceito de quem é papai e mamãe, mas mamãe engravida, mas não é assim, não é no cavalo marinho. Então é sempre uma desconstrução. O peixe nada com aquela cauda batendo. O cavalo marinho não é assim. Então é sempre desconstruindo. Justamente por essa desconstrução, eles se abrem. E quando eles se abrem, que eles olham aquele animalzinho, que eles têm oportunidade eventualmente de tocar naquele animal, você vê uma explosão na criança, sabe? Ela transcende. É uma coisa incrível, assim. Eu não tenho como dizer um dia, porque cada uma delas é diferente. A gente já trabalhou, por exemplo, com crianças especiais numa escola, com crianças especiais. Inclusão. Com inclusão. E assim, as crianças tiveram oportunidade de tocar nos animais. E a sensação daquele que não conseguia enxergar, de ver com as mãos quem era o cavalo marinho, né? De sentir a água, de sentir como ele se movimenta, o toque. Nossa, aquilo foi fantástico, foi incrível. E a estética visual é de um apelo riquíssimo. Se você faz um curta sobre o fundo do mar, com o cavalo marinho, ainda por cima daquela explosão lá dos filhotes. Nossa, aquilo você vai para casa, é igual Piratas do Caribe, não é? Você passa 3 dias sem dormir, né? Pensando nossa. Que é a relação do homem com o mar ainda precisa ser muito descoberta, sabe? Com certeza. É isso que a gente vê cada vez mais. Como historiadora, eu fico assim, encantada e agradeço a Deus ter a possibilidade de perceber isso, né? E o campo que se abre, não é? Porque precisa muito a cultura, apesar de já ter caminhado tanto, mas trazer cada vez mais à tona o oceano como um ser. Por isso que em breve nós vamos estar lançando aí um projeto de uma web TV chamada Oceanos, não é? Porque ele em si é um ser vivo. É como as pessoas falam da floresta, né? Aí fala de uma árvore, fala de outra, fala de espécie, não sei o quê, e já fala a floresta é um ser, né? Então o oceano é um ser. E é um ser maravilhoso, porque ele é o único, tem a sua identidade, ao mesmo tempo são 7, e cada um tem a sua história, a sua característica, o seu tempo de evolução das suas espécies internas, e é um só, não é? Se você compreender bem, não é? Você vê que ele é um só, ele apresenta uma proposta de vida, um ecossistema próprio, né? Como um deus mitológico, por isso Oceanos, né? Um deus mitológico, né? Ele apresenta a vida que ele traz, né? A esse planeta, não é? A criação que Deus permitiu e deu a ele essa responsabilidade, digamos assim.
E o ser humano ainda fica muito preso a poucas coisas do mar, como, por exemplo, ir para a praia se torrar, pegar marquinha de biquíni. Não é? Exatamente. Nada exatamente. contra, entendeu? Eu acho mas que faz é pouco. parte. Mas faz poderia parte. ser mais, Muito né? mais, né? Eu acho que quando a gente se aproxima do mar, a gente cuida mais dele, né? É verdade. E isso é uma coisa que eu queria muito bater na tecla, né? Eu lembro quando eu trabalhei na Ilha Grande que pessoas que viviam numa ilha não sabiam nadar. E aquilo me causou assim, eu falei, gente, não, peraí, mas a gente tem que repensar nisso, né? Às vezes a pessoa vive em cima do barco, é pescador, mas ele não sabe nadar. Olha isso. E aí, por isso, joga guimba de cigarro, porque não tem aquela conexão com o mar, sabe? É verdade. E também a questão, até assim, sem entrar em méritos de valor, a questão religiosa também precisa ser repensada. É boa, é positiva, não é? Eu sou tolerante, né? Eu tenho tolerância religiosa. Mas, ao mesmo tempo, como você coloca tantas coisas no mar e diz que, ao mesmo tempo, ali é ótimo, você chega lá, faz o sinal da cruz e chama uma entidade e depois aquilo fica imundo. Como é que pô, é um contrassenso isso. Isso é uma coisa que a gente vê. Você vê, por exemplo, no Réveillon, aquela coisa dos fogos, aquilo fica uma poluição no ar, não sei quantos meses. Aquilo é de uma contaminação louca e ninguém fala sobre isso. Onde estão os cientistas para vir à tona uma referência ecológica até dos turistas internacionais, aos milhões que estão lá? Isso é uma questão muito delicada, porque quando você coloca de frente. A gente, quando a gente precisa confrontar a questão cultural e ambiental, isso é sempre um ponto delicado. Ainda por cima com um entremeio chamado financeiro, econômico, comercial. E aí eu bato na tecla sustentabilidade. Se a gente tiver o bom senso em trabalhar a sustentabilidade, a gente consegue chegar a um meio termo, a um equilíbrio em relação à cultura, meio ambiente, a desenvolvimento econômico. Enquanto a gente começar a ter, enquanto a gente continuar tendo esses 3 pontos separados, a gente não tem um desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade dos oceanos, ela é muito complexa, porque perpassa por fatores assim que nós não temos, nem nós que estamos na área temos noção, como, por exemplo, toda a distribuição do comércio marítimo, que manda no planeta, não é? Assim como as grandes navegações, não é? Descobriram os países, as culturas, não é? Então, o mar ele é um fio condutor ad continuum, né, da humanidade. E nós não podemos nos permitir, não é, ante um poder tamanho, não é, da criação, nós sabemos que não tem como não ter um Deus maior, não é, que permite todas essas vidas, toda essa biodiversidade, e aquele momento onde o cientista se rende, tem que ter uma lógica, tem que ter alguém bolando tudo isso, não é? Eu tenho leituras assim clássicas, né? O Bergson foi a minha tese, a minha dissertação, o Henri Bergson, né? Matéria e Memória, e na Unirio, há muitos anos atrás, no meu primeiro mestrado. E no final ele falou, chega, eu não tenho mais como não trabalhar a espiritualidade, né? Eu não tenho mais como não pensar no transcendente. O nome, no momento, não estou preocupado. Eu não tenho como não pensar no transcendente. Quando você vê uma baleia, né, fazendo aquele balé, né, que é aquela subida dela, ali eu estou até emocionada. Eu também. Não tem como você olhar para aquilo e falar, Deus, obrigada, né? O senhor me colocou no seu projeto. O senhor me chamou para o seu projeto. Poxa, que bom, né? Muito obrigada, porque é uma percepção que precisa ser ampliada. Não é? Precisa ser ampliada. Eu acho que a humanidade, o planeta, não estou falando de religião, não, estou falando do transcendental mesmo. Ele precisa vir à tona, até do ponto de vista científico, entendeu? Para poder fazer o equilíbrio, a harmonia, a paz que todos nós estamos precisando. E dar sentido àqueles 40 anos de pesquisa.
não é? Dá um sentido para aquele jovem de 18 anos que tem a cabeça, não é, dessa proporção de ideias e propostas, mas não sabe o que fazer com aquilo, não é? Então nós, doutores, mestres, professores, é uma missão, não é? Uma missão muito significativa, porque nós estamos inferindo valores em milhões de vidas, não é? E, literalmente milhões de vidas do ponto de vista científico biológico, não é? Você imagina a quantidade de cavalos marinhos que você, professora, salvou com uma aula. Espero que muitos, né? Não é? Porque você capacitou, o seu aluno capacitado já foi para o planeta, não é? Como uma mãe que acaba tendo que soltar os filhos da vida para cada um seguir o seu destino. E eu tenho certeza que centenas dele estão plantando projetos em algum lugar, dando retorno em outro lugar, e às vezes até em outra cidade, publicando, não é? Trazendo frutos concretos para a ciência, para a humanidade. E, com isso, através do seu empenho, da sua dedicação, as vidas dos cavalos marinhos foram salvas. E você nem mesmo sabe disso, né? Eu nem sei, né? Acontece, né? Então, essa aí é a importância, inclusive, desse programa. Não é? Estar por dentro, mais do que saber de sustentabilidade, mais do que um por dentro, assim como se fosse um termo. Você está por dentro desse assunto, é muito mais, é literalmente estar no interior, né, de tudo que acontece nessa área, né, e que a sustentabilidade vem, não é, com a sua mão nos lugares estratégicos fazer. Nós não podemos negar isso, essa estrutura. E a educação ambiental, acho que ela tem um ponto-chave aí dentro da sustentabilidade. Sim, a educação ambiental é sustentabilidade. Exatamente. A gente tem que criar essa cultura ambiental nessas crianças, nessa geração que está vindo aí, e tentar implantar essa cultura ambiental nos adultos que estão aí ainda, né? Porque, às vezes, a gente esbarra justamente nessa dificuldade da geração mais antiga que não vê o ambiente com um olhar de fazer parte da sua casa, né? De ser o seu mundo, de ser o seu universo. Você está ali inserido, e se você não tem uma qualidade... antropocêntrico, né? Demais. Né? Então, a verdade é que nós precisamos ter a sensibilidade de compreender que nós não mandamos no planeta. A perceber que o meio ambiente não é lá fora, né? Lá o meio ambiente, né? Todos nós somos meio ambiente, né? E essa coisa do meio, o professor Bressa já me falou há pouco tempo, coisa de um mês atrás. Esse termo já é estranho, né? Meio, né? Meio. Uma hora vai cair a ficha e esse termo vai acabar mudando. Mas, enfim, professora, foi uma honra tê-la conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada de coração por ter aceito o convite da nossa entrevista e também das possibilidades que virão, não é? Eu gostaria de deixar o microfone com a senhora, para a senhora dar a sua mensagem para os seus alunos que estão ouvindo, com certeza, e aquelas cabecinhas que estão assim olhando para o mar e cada vez querem se aproximar mais dele. Margarete, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho que foi muito gostoso poder falar e conversar um pouco, né, com você e, de repente, conseguir mobilizar mais pessoas aí nessa nossa causa aí de sustentabilidade. Eu queria dizer que é importante que as pessoas repensem, né? Repensem na sua vida, repensem na vida que eles querem para o futuro, né? Porque eu acho que se a gente não começar a repensar agora, o tempo está passando muito rápido e o ser humano está cada vez mais agredindo mais e mais o ambiente de uma maneira não sustentável. Então está na hora da gente repensar para que a gente possa construir um ambiente em que a gente tenha esse desenvolvimento econômico, que tenha desenvolvimento tecnológico, mas que a gente cuide também da nossa casa com um carinho um pouquinho maior. A gente precisa de mais carinho.
Né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Ouvinte, então, nós nos encontramos no próximo sábado. Fica a dica da professora, fica a dica do evento de segunda-feira e a dica de que, em breve, o programa Por Dentro da Sustentabilidade vai apresentar a você os frutos de todas essas entrevistas. Ok? Fica ligado e até o próximo sábado com o programa Por Dentro da Sustentabilidade. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.